Boa noite, professora, tudo bem? Meu nome é Matheus Vinícius de Oliveira, graduando da oitava fase de Direito do curso Cobrasol, matutino. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre a questão do procedimento para o pagamento dos credores durante o processo de falência e também a questão da diferenciação entre esse pagamento no processo de falência e no processo da recuperação judicial. Bom, primeiramente, antes de que se dê início ao pagamento por si só, é feito um levantamento de todo o patrimônio que a empresa possui, no caso o levantamento da massa falida, e após a realização desse levantamento, passa para a fase de realização do ativo. O que seria essa realização do ativo? É justamente a parte de venda desse patrimônio levantado, da massa falida, a alienação conforme é possível, leilão de imóveis, enfim, tudo para se angariar a renda para que se possa efetivar os pagamentos. Após feita essa levantação, esse levantamento da massa falida e realização do ativo, antes de que se proceda efetivamente com o pagamento dos credores, tem que ser observado o disposto no artigo 149 da Lei de Recuperação e Falências, ali, a LRF, que no caso, esse artigo prevê três, vamos assim dizer, preliminares, antes de que seja dado início ao pagamento dos credores por si só, que no caso, primeiramente, tem que ser realizadas as restituições e os pagamentos indispensáveis à administração, desde que logo que tenha valor disponível no caixa da empresa. No caso, seriam as despesas indispensáveis à administração e também os créditos de natureza estritamente trabalhista. Esses, no caso, limitados até 3 meses anteriores à decretação da falência e também limitados a 5 salários mínimos por trabalhador. No caso, a segunda preliminar seria o pagamento dos créditos extras concursais, que no caso seria o valor, por exemplo, o salário do administrador judicial, a remuneração dele, né? E também, antes disso, é necessário que tenha feito a consolidação do quadro geral dos credores. No caso, observadas essas três preliminares, aí se passa efetivamente a questão do pagamento. Antes de que para que seja realizado esse pagamento, na verdade, primeiro é feita uma classificação dos credores, que no caso, se é verificado os créditos que esses têm, fazem uma classificação dos mesmos. Essa classificação ela é disposta no artigo 83 da LRF, e no caso pode dividir os credores em 8 classes distintas. A primeira classe, no caso, seria a classe dos credores trabalhistas, limitados a 150 salários mínimos por trabalhador, e também os créditos derivados de acidente de trabalho. No caso, caso exceda para os créditos trabalhistas, caso exceda esse limite de 150 salários mínimos, o crédito remanescente será classificado como crédito como credor quirografário. E no caso dos créditos oriundos de acidente de trabalho, essa limitação ela já não vale, não tem essa limitação dos 150. A segunda categoria seria os créditos credores com garantia real, na verdade. Que no caso seriam aqueles que possuem hipoteca, penhor, anticrese. E aí, no caso, o limite do valor é limitado ao bem que está gravado ali. E no caso, também caso haja diferença de valores ali, esse valor excedente, essa diferença, ela é classificada como crédito quirografário. A terceira classe seriam os créditos tributários, que no caso os créditos tributários seriam aqueles decorrentes de tributos federais, estaduais, municipais. A quarta classe seria a classe com créditos de credores com privilégio especial, que no caso são aqueles que têm essa previsão especial propriamente oriunda de lei, ou de leis civis, ou propriamente leis comerciais, como no caso do credor diante de benfeitorias necessárias. A quinta categoria, a quinta classe, seria no caso os créditos com privilégio geral. O privilégio geral, tal como o privilégio especial, também é o decorrente de lei. E no caso a gente pode exemplificar isso como, por exemplo, os credores com despesa de funeral, conforme está no artigo 965, inciso 1º do Código Civil, ou mesmo o crédito de comissário, que é oriundo das comissões que
que ele tiver direito diante das despesas realizadas, que no caso no artigo 707 do Código Civil. A sexta classe ela é classificada com os créditos quirografários, que no caso os créditos quirografários são os créditos comuns, que não têm nenhum privilégio especial ou garantia. A sétima classe ela é destinada às multas contratuais e tributárias, que é justamente a questão de cláusulas penais impostas por meio de contratos ou mesmo tributos, etc., que foram descumpridos, né? A oitava classe ela é destinada aos créditos subordinados, que no caso são créditos subordinados àqueles que são dispostos também em contrato, certo? Bom, feita essa distinção em dessas 8 classes, aí efetivamente se tem o pagamento dos credores. No caso, como que isso se dá? Primeiro, será feito o pagamento da primeira classe dos credores. Nesse caso, o pagamento pode ser total ou parcial. E caso haja saldo remanescente desse pagamento da primeira classe, se passa o pagamento da segunda. E assim sucessivamente, sempre o pagamento total ou parcial. Nessa questão do pagamento parcial, para que seja feito esse pagamento, é sempre levado em consideração a questão do princípio da proporcionalidade, que no caso, o valor que é pago parcialmente tem que ser proporcional ao valor do crédito que o credor possui. Bom, e o procedimento de pagamento durante a recuperação judicial ela tem um procedimento um pouquinho diferente. A primeira diferença que a gente nota é a respeito da questão dos créditos. Não serão considerados, não serão abrangidos pela recuperação judicial todos os créditos listados no artigo 83 da Lei de Recuperação e Falências. Nesse caso, no procedimento de recuperação serão levados em consideração os credores trabalhistas e acidentários, os quirografários, os com garantia real, os com privilégio especial ou geral e os subordinados. No caso, não serão abrangidas os créditos durante a recuperação judicial, os créditos de natureza tributária, os créditos dos credores do devedor contra os coobrigados, como por exemplo fiadores ou mesmo as obrigações de regresso. Também não serão abrangidos os créditos decorrentes de importâncias entregues ao devedor como adiantamento em contrato de câmbio de exportação. E também, no caso, não serão abrangidos os créditos de arrendador mercantil, por exemplo, no contrato de leasing. Nesses casos, os credores eles poderão entrar com um processo de cobrança à parte, que vai correr junto com o processo de recuperação de falência. Só que os bens da empresa, nessa fase da recuperação, elas possuem uma proteção a mais, que no caso seria ali o stay period, né? Que seria equivalente ali aos 180 dias, conforme o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei de Recuperação e Falência. Que no caso, esses bens essenciais, a empresa ela possui essa ressalva, segura mais durante esse prazo de 180 dias. Certo? E como que é feita a questão do pagamento? Primeiro é ser elaborado um plano de recuperação, certo? O plano de recuperação ele passa pela análise dos credores. Os credores eles devem se manifestar se são contrários ou a favor ou se aceitam os termos do contrato. Lembrando que caso eles não se manifestem, será considerado como uma aceitação tácita. Então, caso os credores não pactuem com o que foi disposto no contrato, mas também não expressem esse descontentamento, vai ser dado como aceitação tácita. Nesse plano de recuperação já é feito justamente, que é apresentado, já é feito um planejamento sobre como vai ser feita essa questão do pagamento. É feita uma negociação, vamos assim dizer. Que no caso, eles podem acordar entre si, por exemplo, um desconto para que seja feito o pagamento na íntegra. Ou o que é mais comum de acontecer é que seja estipulado um prazo maior para o pagamento,
parcelamento do total da dívida, ou, por exemplo, ainda pode ser feito o arrendamento de estabelecimento, venda parcial de bens, tudo isso com o intuito de sanar a dívida. Mas o que é mais comum mesmo seria a questão do parcelamento, de aumentar o prazo para o pagamento da dívida. Bom, era isso. Espero que a professora tenha gostado. No mais, nos vemos nas aulas. Até mais.